Vimos que o discurso de Cristo no Monte das Oliveiras, registrado em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, trata do fim, não do fim do mundo, mas de Jerusalém e do templo. Tem referência exclusiva aos últimos dias da era da Antiga Aliança. Jesus falou claramente de seus próprios contemporâneos quando disse que esta geração viria todas estas coisas. A grande tribulação ocorreu durante o terrível tempo de sofrimento, guerra, fome e assassinato em massa que levou à destruição do templo em 70 d.C. O que parece representar um problema para essa interpretação, no entanto, é o que Jesus disse a seguir. Mas, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão seus eleitos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Jesus parece estar dizendo que a segunda vinda ocorrerá imediatamente após a tribulação. A segunda vinda ocorreu em 70 d.C. Nós perdemos ela? Primeiro, vamos deixar uma coisa clara desde o início. Não há como contornar essa palavra imediatamente. Ela significa imediatamente. Reconhecendo que a tribulação ocorreu durante a geração então viva, então devemos encarar o claro ensino das Escrituras de que tudo que Jesus está falando nesses versículos ocorreu imediatamente depois. Em outras palavras, esses versículos descrevem o que acontecerá no final da tribulação, o que forma o seu clímax. Para entender o significado das expressões de Jesus nesta passagem, precisamos entender o Antigo Testamento muito mais do que a maioria das pessoas entendem hoje. Jesus estava falando para um público que estava intimamente familiarizado com os detalhes mais obscuros da literatura do Antigo Testamento. Eles ouviram o Antigo Testamento lido e exposto inúmeras vezes ao longo de suas vidas e memorizaram longas passagens, imagens bíblicas e formas de expressão formaram sua cultura, ambiente e vocabulário desde a mais tenra infância. E isso foi verdade por gerações. O fato é que quando Jesus falou aos seus discípulos sobre a queda de Jerusalém, ele usou vocabulário profético. Havia uma linguagem de profecia instantaneamente reconhecível para aqueles familiarizados com o Antigo Testamento. Como Jesus predisse o fim completo do sistema da Antiga Aliança, que era, em certo sentido, o fim do mundo inteiro, ele falou disso como qualquer um dos profetas teria feito. Na linguagem comovente do julgamento da aliança, consideraremos cada elemento da profecia, vendo como seu uso anterior nos profetas do Antigo Testamento determinou seu significado no contexto do discurso de Jesus sobre a queda de Jerusalém. Lembre-se de que o nosso padrão máximo de verdade é a Bíblia, e somente a Bíblia. No final da tribulação, Jesus disse que o universo entrará em colapso. A luz do sol e a lua serão extintas, as estrelas cairão, os poderes do céu serão abalados.
A base para esse simbolismo está em Gênesis capítulo 1, versículo 14, 15 e 16, onde o sol, a lua e as estrelas, os poderes dos céus, são mencionados como sinais que governam o mundo. Mais tarde, nas Escrituras, essas luzes celestiais são usadas para falar de autoridades e governadores terrestres. E quando Deus ameaça vir contra eles em julgamento, a mesma terminologia do universo em colapso é usada para descrevê-lo. Profetizando a queda da Babilônia para os Medos em 539 a.C., Isaías escreveu: Eis que o dia do Senhor está chegando, cruel, com furor e ira ardente, para fazer da terra uma desolação. E ele exterminará dela os seus pecadores, para as estrelas do céu e suas constelações não brilharão com a sua luz. O sol escurecerá quando nascer, e a lua não derramará a sua luz. Isaías capítulo 13, versículo 9 e 10. Significamente, Isaías mais tarde profetizou a queda de Edom em termos de descrição. E todo o exército do céu se desgastará, e o céu se enrolará como um pergaminho. Todos os seus exércitos também murcharão, como a folha murcha da videira, ou como a folha murcha da figueira. Isaías capítulo 34, versículo 4. O contemporâneo de Isaías, o profeta Amós, previu a ruína de Samaria em 722 a.C., da mesma maneira. E acontecerá naquele dia, declara o Senhor Deus, e eu farei o sol se pôr ao meio-dia, e escurecerei a terra em plena luz do dia. Amós capítulo 8, versículo 9. Outro exemplo é do profeta Ezequiel, que previu a destruição do Egito. Deus disse isso por meio de Ezequiel: E quando eu te extinguir, eu cobrirei os céus e escurecerei suas estrelas. Eu cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará sua luz. Todas as luzes brilhantes do céu eu escurecerei sobre você, e porei trevas em sua terra, declara o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 32, versículos 7 e 8. Portanto, deve ser enfatizado que nenhum desses eventos ocorreu literalmente. Deus não pretendia que ninguém colocasse uma construção literal nessas declarações. Poeticamente, no entanto, todas estas coisas aconteceram no que diz respeito a essas nações perversas. As luzes se apagaram. Esta é simplesmente uma linguagem figurativa que não nos surpreenderia se estivéssemos mais familiarizados com a Bíblia e apreciássemos seu caráter literário. O que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 24, portanto, em terminologia profética imediatamente reconhecível por seus discípulos, é que a luz de Israel será extinta e a nação da aliança deixará de existir. Quando a tribulação terminar, o antigo Israel terá desaparecido.